de algo mais universal. Tá? Então, vamos falar aqui sobre o surgimento da Europa. E eu trago duas citações que eu acho que vale a pena mencioná-las. Olha só, uma do Marc Bloch, outra do Lucien Febvre. Ambos criaram a chamada Escola dos Análises, que a essa altura você já conhece. Marc Bloch nos diz que a Europa surgiu quando o Império Romano desmoronou. Ou seja, a partir do momento em que você tem aquele território que se tornou todo fragmentado em diversos reinos bárbaros, você tem o surgimento da Europa. E o Lucien Febvre nos diz que, digamos antes que a Europa torna-se uma possibilidade, depois que o Império Romano se desagregou. Quer dizer, enquanto o Marc Bloch está dizendo, olha, é a partir do momento que o Império Romano, na porção ocidental, ruiu, que nós temos o início, e o surgimento da Europa, o Lucien Febvre diz assim, olha, digamos que a partir desse momento nós temos o quê? Uma possibilidade de construção do que veio a ser a Europa. E eu trago uma outra citação aqui do grande medievalista Jacques Le Goff, que inclusive tem obras, tem uma obra chamada As Raízes Medievais da Europa, e tem obras que são de domínio público, você pode baixar na internet, não há problema algum, tá? Vamos lá para o quadro. É uma citação relativamente grande, mas eu achei interessante trazer para você. Ele nos diz o seguinte: a Idade Média pôs em evidência e muitas vezes constituiu as características reais ou problemáticas da Europa, Então, Idade Média, Europa, por isso que ele fala das raízes medievais da Europa. Quais são essas características? A imbricação de uma unidade potencial com uma diversidade fundamental, a mestiçagem das populações, porque a gente precisa lembrar de quantos povos bárbaros vieram para aquela região, as divisões e oposições oeste, leste, norte e sul, a indecisão da fronteira oriental, a primazia unificadora da cultura. Essa divisão que ele fala Oriente e Ocidente, ela oscila um pouco porque a configuração desses reinos bárbaros durante o período medieval também se modifica. Há conquistas, reconquistas. O Império Romano no Oriente, o Império Bizantino, sob o governo do Justiniano recuperou algumas terras que faziam parte da porção ocidental do Império e que estavam já nas mãos dos reinos bárbaros, só que depois da sua morte ficou muito difícil controlar e ele perdeu. Então, essa linha divisória Ocidente e Oriente dá uma variada também, tá? Há uma oposição, portanto, leste-oeste, norte-sul, porque lá no norte você tem na Grã-Bretanha, Inglaterra, características muito distintas do que você tem na região mais ao sul da Europa, Itália, a região do que hoje é Itália, Espanha, Portugal e até mesmo a própria França. E a construção da Europa, ela recebe algumas heranças, e eu trouxe para você assim como está no seu material. Vamos lá para o quadro. A herança grega, separei aqui assim como o seu material. A herança grega, começando com o próprio nome. O nome Europa vem da própria mitologia grega, Então, Europa, ela seria filha de um rei da Fenícia que foi sequestrada por Zeus. Zeus, que é o deus mor do Olimpo, Deus grego. E Zeus se apaixonou por ela, se transformou num touro e a levou para a ilha de Creta, onde tiveram um filho chamado Mimos. E os gregos passaram a denominar a Europa a região, portanto, em que isso teria ocorrido. Você tem uma oposição com o Oriente, posição Ocidente-Oriente, porque na verdade, esse contraste encarna para os gregos o conflito fundamental das civilizações, tá? No Oriente, eles entendiam que lá haviam governos autoritários, em oposição justamente à democracia que era percebida em Atenas, que era percebida na Grécia. A mitologia dos seus heróis, o herói que surgiu na mitologia grega foi cristianizado e foi santificado, por isso que surge a figura dos santos. Nós temos diversas simbologias, como os templos e o próprio vinho, Então, o edifício religioso transformado em templo e igreja, o vinho, com seu sentido modificado, transformou-se numa bebida sagrada. E o próprio humanismo, que vai se cristianizar, Então,
o humanismo é grego e ele se cristianiza, né? Então, essa também é uma herança aí grega para a formação do que veio a ser a Europa. Vamos para a herança romana, vamos lá para o quadro. Nós temos o latim talvez seja a herança mais visível, né? Que é a língua que vai ser falada, né? Que vai ser falada durante o período medieval. Nós temos também a arte militar. O romano ele era muito focado nessa questão da arte militar, constituiu exércitos, conquistador, expansionista, e isso vai também deixar o seu legado. A arquitetura romana que, na verdade, durante o período medieval acaba se desenvolvendo. É extremamente interessante você observar como que a arquitetura se desenvolve, aliada até, até com a própria engenharia civil para a construção das chamadas catedrais góticas. Inclusive tem um documentário, acho que é da History, que está disponível aí, você acaba encontrando no YouTube, chamado Enigma das Catedrais Góticas. Se você gosta dessa temporalidade, eu te dou essa indicação, não é, para você assistir. É extremamente fantástico como que as catedrais góticas e como que as igrejas, portanto, elas procuravam representar, reproduzir as medidas que são bíblicas, né, as medidas bíblicas do Templo de Salomão. Então isso é extremamente fantástico. Mais uma herança lá no quadro, você tem uma oposição campo-cidade. Não se esqueça que a cidade era extremamente importante para o romano, né? Para o Império Romano, e apesar de que na sociedade medieval você vai ter uma ruralização, essa oposição vai continuar existindo. A cidade vai ser independente, né? Ela não vai ter nenhuma relação ali com o feudo. Ensino e prática das chamadas artes liberais dentro das escolas, essas artes liberais que representam inclusive algumas disciplinas como gramática, retórica, oratória, geometria, aritmética, enfim, não, são 7 artes liberais, não estou conseguindo lembrar de todas. Elas vão ser ensinadas dentro das escolas, né? Então as escolas desenvolvem um método próprio, que é a escolástica, e essas artes, essas disciplinas vão ser ensinadas, e lembrando que essas escolas estavam sob domínio da própria igreja. Lá no quadro, novamente, alguns termos políticos, não é? Você tem o desenvolvimento da ideia de res pública, república, dentro do Império Romano, e ali diversas instituições, diversos termos. Então, isso vai deixar um certo legado para a Europa. E o próprio direito, e não é à toa que eu trouxe para você aqui uma imagem da capa do Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis, que é justamente o Código Civil, alguma coisa nesse sentido, de Justiniano. Então, o imperador Justiniano fez uma compilação, né? Compilou o direito romano ali no século VI e essa compilação foi extremamente importante porque teve reflexos durante o período medieval. O direito medieval vai ser um direito que vai ser plural, pelo menos dualista, né? Você tem o direito feudal, você tem o direito canônico, e no final da Idade Média a recuperação desse direito romano, que se funde com o direito dos germanos, né, dos povos germanos, e forma o nosso sistema, né, o sistema que nos deixou heranças extremamente ricas, né? Nosso direito hoje, o direito civil, por exemplo, tem uma série de institutos que tem como origem o direito romano. Mais 2 heranças, olha só, a herança da ideologia trifuncional indo-europeia, que propõe justamente uma organização da sociedade. Eu trouxe aqui uma imagem, uma iluminura que retrata muito bem isso, não é? Aqui você tem a figura do servo, do clero, do cavaleiro e do nobre, tá? Na verdade, gente, essa ideologia trifuncional, ela nos diz o seguinte, ó, a sociedade seria dividida. Não tem a figura do servo, sim. A sociedade seria dividida em 3 categorias de pessoas: os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Os que oram, o clero, a nobreza, né? O clero, a igreja. Os que guerreiam, a nobreza, e os que trabalham, o servo. E essa seria uma estrutura perfeita da sociedade, que vai ser inclusive muito defendida pela própria igreja, tá? Então criou-se uma ideologia, não é que a sociedade ela estivesse organizada só em 3 categorias de pessoas. Existiam pessoas que não se inseriam nessas categorias, mas era muito mais uma ideologia justamente para manter aquela sociedade naqueles moldes, principalmente durante o período do feudalismo, tá? Durante a sociedade feudal. E uma última herança é a herança bíblica, né?
a gente não pode desconsiderar a importância da Bíblia no contexto medieval e a importância da Bíblia, inclusive, para a formação do nosso pensamento ocidental. Então, nós temos o Antigo Testamento com a proclamação do monoteísmo. Olha que interessante, não é? O cristianismo, uma religião monoteísta que surge dentro do Império Romano, que era politeísta. Então, não à toa os conflitos que foram enfrentados ali no início. E a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, com esse códex, com esse conjunto de livros, se consolidou apenas no século IV, né? No século IV da nossa era. Então, você tem a Bíblia se construindo, se constituindo enquanto tal e tendo uma importância extremamente relevante durante o período medieval, não apenas pela ideia do monoteísmo, mas porque sob a Bíblia era feito também o juramento de vassalagem, aquele juramento entre um rei e o seu seu vassalo, né, que é um nobre também, o suzerano e o vassalo. Dois nobres, um rei e o proprietário de terras. Situação, problema e historiografia sobre o feudalismo. Olha aí novamente a importância de conhecer a historiografia, de entender que existem perspectivas de análise diferentes quando nos referimos aí à postura ou ao ofício do historiador, tá? Porque você está sendo formado para ser um professor, mas também para desenvolver pesquisa, para ser um historiador. A gente acaba fazendo isso de forma conjunta, né? Fica difícil separar. Então é importante que você saiba que existem perspectivas diferentes, né? Que existem prismas diferentes, que a gente pode se utilizar de referenciais teórico-metodológicos diferentes numa pesquisa histórica, né? Então eu vou trazer aqui só para você ter uma ideia melhor dessa historiografia acerca do feudalismo. Vamos lá para o quadro? Então, olha só, o professor de História Medieval sugeriu para a turma um breve exercício para análise, como que as diferentes perspectivas historiográficas positivistas, marxistas e da nova história explicaram a formação da sociedade medieval e o papel, inclusive, do cristianismo e da própria Igreja Católica nesse processo histórico. Então, olha que interessante, aqui a ideia é entender que quando você faz uma análise da formação, né, do feudalismo, da sociedade feudal, você pode fazer essa análise por perspectivas teórico-metodológicas diferentes, né? Então, os positivistas e os marxistas e a nova história cultural, né? O que cada uma dessas teorias ou metodologias enfoca, né? Então, vamos lá para o quadro. Os positivistas, eles enfocam o quê? Eles enfocam os marcos políticos, aqueles grandes eventos políticos. Então, não é à toa que nós temos, inclusive, não é, a definição desse início e desse fim da Idade Média a partir desses marcos temporais, 476, 1453. São dois grandes eventos políticos. O positivismo influenciou, né, e dentro da... Porque o positivismo ele influencia não apenas a história enquanto ciência, mas diversas outras ciências no século XIX. Na história, nós temos o chamado historicismo, que dá enfoque em grandes eventos, em grandes acontecimentos, né, em grandes datas. Os marxistas, olha só lá no quadro, os marxistas, eles enfocam os chamados modos de produção. Então, o materialismo histórico dialético, o marxismo enfoca justamente esses modos de produção que partem da base material, né, da perspectiva econômica, como que era feita a produção, né? E os marxistas localizam ali o chamado modo de produção feudal. Já mencionei isso para você na aula passada, né? O modo de produção feudal. E é como se esse modo de produção feudal pudesse ser localizado em todas as sociedades. Eu acho um pouco complicado, porque o próprio livro traz ali o feudalismo no Oriente. Acho difícil trabalhar nessa perspectiva, porque o feudalismo realmente ele é situado no tempo e no espaço. E vamos lá para o quadro Nova História, né? A terceira geração dos análises que enfoca o aspecto cultural, a história das mentalidades. Então, a religião, né? A questão da religiosidade, a cultura vai ser objeto de análise aqui, tá? Os positivistas, vamos lá para o quadro, os positivistas, resolvendo aqui, né?
olham para a história como se a história fosse linear, como se fosse uma sucessão de acontecimentos aqui, né? Então, o feudalismo fosse justamente a consequência dessa história linear. O marxismo vai ser analisado aqui a partir da figura do Perry Anderson. Ele nos diz que o feudalismo acontece como um entrelaçamento entre diversos modos de produção. Por isso que o seu material fala assim, olha, a fusão entre os modos de produção antigo ou escravista e o modo de produção dos povos germânicos, né? Primitivo, né? Então, primitivo e escravista. Há uma fusão para a constituição do modo de produção feudal, tá? E lá no quadro nós temos o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff, que eu acho esse historiador extremamente interessante e importante, gosto muito da perspectiva dele. Ele nos trata aqui, nos fala dos fatores culturais, do imaginário, da cristianização da sociedade, como que isso foi importante e determinante para a formação do feudalismo. Então perceba você que cada perspectiva teórico-metodológica nos lega ali possibilidades diferentes, né? Ora, no positivismo, vendo o feudalismo como uma consequência dessa história linear. Ora, no marxismo, a partir daqui da figura do Perry Anderson, entendendo o feudalismo como uma junção dos modos de produção primitivo e escravista. E o Jacques Le Goff, ou da nova da história cultural, terceira geração dos análises, nos falando que o feudalismo ele surgiu, né, se constitui enquanto tal a partir da confluência de fatores que são religiosos, que são políticos, que são econômicos, a questão da cristianização da sociedade, tudo isso vai confluir para a formação do feudalismo. Interação. O que leva os historiadores a pensarem que a Idade Média é um período que suscita reflexões sobre a sua temporalidade? Por que você tem historiadores dizendo, então, que a Idade Média se inicia no século V, outro dizendo que se inicia no século VII, no século IX, no século VIII, quer dizer, está variando, né? De acordo com o historiador, a Idade Média ela tem início em um século diferente. Por que nós temos isso? E a resposta, ela é dada a partir do que nós acabamos de ver na situação problema, porque existem referenciais teórico-metodológicos diferentes, porque existem prismas diferentes. Você pode enfocar um aspecto, você pode enfocar outro aspecto, e a partir desse enfoque, você tem justamente essa variação no que se refere ao início da Idade Média, ou e até ao fim da Idade Média, porque existem historiadores que nos dizem, ó, a Idade Média perpassa o século XV, né? Então ela não se finda no século XV, tá? Então depende o quê? Depende do enfoque que é dado. E você precisa saber disso, você precisa ter ciência disso, porque isso é importante não apenas para a história medieval, mas é importante para a história antiga, para a história moderna, para todas as disciplinas e para todos os períodos históricos. Depende muito do enfoque dado pelo pesquisador, né? E aí, a partir daí você vai ter essa variação também. Os antecedentes da tentativa de unificação territorial da Europa. Em algum momento, houve uma tentativa de criar uma coisa só, uma Europa unificada, né? Talvez nos moldes do que foi o Império Romano do Ocidente, que ruiu, né? Então, uma tentativa de unificação territorial, de criar o quê? Criar uma coisa única, criar, de repente, um grande império novamente. Porque, como eu disse, a partir do momento em que você tem a queda de Roma, no século V, você tem a fragmentação do território em diversos reinos bárbaros, cada qual ocupado, portanto, por um rei que tem uma característica distinta. Cada povo tem uma característica distinta. Em determinado momento, ali, houve uma tentativa justamente de criação de o quê? De uma única Europa. E essa tentativa, ela é relacionada com o chamado Império Carolíngio, que nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de analisar ainda um pouco mais na aula que vem. Então, o Império Carolíngio, quando nós temos uma expansão territorial que foi característica, não é, ali do século IX, uma expansão territorial, uma conquista de novos territórios, uma aliança entre política e religião, né, você tem justamente essa tentativa, tá? Então, existe, olha só, os antecedentes dessa tentativa. Eu coloquei aqui entre aspas, não é à toa, uma Europa abortada é uma frase, não é uma expressão que é do Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff, esse importante historiador, esse importante medievalista, como eu já disse, que escreveu aí a obra As Raízes Medievais da Europa. Então, ele nos fala de uma Europa abortada. Por quê? Porque, de fato, não se constituiu como era planejado pelos francos, depois merovingios, mas principalmente no carolíngio.
Então vamos falar desses antecedentes, tá? Vamos começar falando dos francos. Francos, quem eram os francos? Francos foram um dos povos germânicos que adentraram ao território do que era o Império Romano. Um desses povos, tá? E francos vem de livre. Então, a ideia de que eram pessoas livres, não eram escravos, tá? Pessoas livres, francos, livres. Então, eles adentraram ao território do que hoje é o Império Romano e eles adentraram ali de algumas formas. De que forma eles adentraram ao Império Romano? Eles foram convidados em algum momento, né? Eles foram convidados a ingressar no Império Romano, eles foram fazer parte, inclusive, do próprio exército. Ou então, eles foram ocupando áreas que ficaram abandonadas, regiões abandonadas, propriedades abandonadas. Então, estava abandonado pelo Império Romano, o Império já não tinha condição, na verdade, de cuidar de todas essas áreas, eles foram e se fixaram. Ou também acabaram invadindo o Império Romano. Então, né, eles adentraram aquele território do que era o Império Romano a partir de diversas formas. Não foi única e exclusivamente por meio das invasões, como muitas vezes somos acostumados a crer, tá? Somos levados a crer. Então, os francos, eles são um desses povos, né, desses povos germânicos, que são chamados de povos bárbaros, que vão se fixar e vão criar um reino ali no que era o Império Romano. Esse reino vai ser o reino dos francos. Então, nós temos ali na região da Gália a unificação, porque francos, perceba, eu estou falando no plural, os francos, então eram tribos diferentes, né, que eram denominadas de francos. Há uma unificação por Clovis, bem ali no início, na virada do século V para o século VI, na região da Gália, e justamente a formação desse reino dos francos. Então, vamos lá para o quadro. Olha só, você tem, portanto, a formação desse reino dos francos. E o que é interessante é que, na verdade, em determinado momento, há uma dinastia que vai assumir o poder, né, que são os merovingios. E você tem a dinastia merovingia, que vem do nome Meroveu, um povo, não é? Líder franco que vai, portanto, assumir o poder e iniciar uma dinastia, a dinastia dos merovingios, tá? Durante essa dinastia, o que você tem? O que é importante em relação a isso, não é? Você tem justamente uma conquista, um domínio de certo território, não é? Uma fixação naquele território. Você tem a conversão de Clovis ao cristianismo. Essa conversão é extremamente importante, porque ele vai ser o primeiro rei bárbaro convertido ao cristianismo. E aí você tem justamente essa aliança entre política e religião, que depois vai ficar muito clara, né, e os reflexos disso a partir do Império Carolíngio, tá? Lá no quadro, né, então você tem os merovingios que vão ficar no poder por certo período, né, e em determinado momento há uma espécie de golpe, uma tomada de poder por parte dos carolíngios. Quem eram os carolíngios, professora? Carolíngios eram também povos bárbaros, eles eram... Quem que eram carolíngios? Bom, carolíngios eram pessoas que foram, aos poucos, desenvolvendo uma importância, adquirindo uma importância muito grande dentro do governo dos merovingios. Por quê? Porque esses merovingios, eles eram reis muito fracos, eram reis que, na verdade, eram mais de aparência, né? De aparência propriamente dita. Não eram reis fortes. Quem assume o poder são os chamados majordomos, que eram como se fosse representantes do palácio, que tinham uma importância, tinham um cargo dentro do palácio muito grande, né? Então, eles é que foram adquirindo o poder, eles é que foram desenvolvendo e assumindo e executando, na verdade, as funções que eram do próprio rei, né? Então, é a figura do majordomos, que vai, em determinado momento, se aproveitar da fragilidade, justamente, não é? Da fragilidade do reino e assumir o poder.
Então, uma espécie de golpe, os carolíngios ascendem ao poder. E aí vão lá desenvolver o seu governo, até que nós temos, né, o Carlos Magno, um importante carolíngio, né, um nome importante aí, não é, da dinastia dos carolíngios, que vai fazer uma aliança muito grande com a igreja e vai ser coroado o imperador do novo Império Romano no Ocidente. Então, Carlos Magno, no ano de 800, na Basílica de São Pedro, ele é coroado pelo Papa Leão III, ele recebe diretamente das mãos do Leão III a coroa e torna-se imperador do novo Império Romano do Ocidente. Então, ali, a partir do governo do Carlos Magno, e já vinha antes, né, antes dele se tornar um imperador, né, a partir do momento que ele assume o poder, já há uma expansão territorial muito grande. E a igreja, ela vê nisso uma oportunidade dela adquirir terras, porque ela de fato adquire terras a partir dessa expansão, ela faz um acordo, e também de expandir a própria religião, de expandir o próprio cristianismo, né? Então há uma aliança que se faz ali entre a igreja e o império, né? Entre o Papa Leão III e o Carlos Magno, que vai ser coroado o imperador, tá? Só que ele conquista muitos territórios, mas depois da morte dele vira uma bagunça, os herdeiros não conseguem dar conta de administrar, o império é dividido entre os herdeiros, entre os seus filhos, e aí realmente você tem o quê? Você tem o fim dessa ideia de unificação da Europa, da criação de uma Europa unificada nos moldes aí do que seria um império, né, um novo império romano no Ocidente. Vamos lá para o quadro, eu trago aqui para você uma imagem que nos traz a distribuição das tribos francas em verde na fronteira do Império Romano no século III. Só para você ter uma ideia que os francos, eles são diversos povos, diversas tribos, né, que recebem esse nome, tá? Sálios, camavos, enfim, você tem vários aqui, tá? Vários nomes que nos indicam que eles eram realmente em número, né, bastante diversificado. Aqui você tem uma ascensão dos francos e carolíngios em questão de território, de conquista de território. Então, olha só, né? A legenda aqui ao lado, território franco em 481, né? Então, verde mais escuro. E aí você tem conquistas, conquistas de Clovis, conquistas que são do século VI, século VII, século VIII. Essas conquistas aqui são interessantes, mas olha só, Carlos Magno. Então, ele assume o poder vou deixar aqui, ó. Ele assume o poder no ano de 765. Então, entre 768, e 814, ele conquista diversos territórios. Olha, né, são diversos territórios que são conquistados, né, por Carlos Magno. E aqui nós temos em verde um pouquinho mais claro os territórios dependentes. Então, só para você ver como de fato você teve ali uma extensão territorial muito grande que esteve sob domínio dos francos. A ideia realmente de um império, né? De um império e de uma criação de uma Europa unificada. Algo que não se concretizou porque depois da morte do Carlos Magno, a coisa não se manteve, né? Então, houve uma fragmentação territorial ali entre os seus herdeiros. Surgimento do Islã. Em meio a tudo isso, em meio a todas essas discussões aqui relacionadas com o período chamado da Alta Idade Média, a gente vai trazer uma discussão extremamente importante, um conteúdo que está presente aí na seção 2.3 do seu livro, que é justamente o Islã, né? Então, surgimento do Islã. O que é o Islã? O Islã vai ser uma comunidade, né? Uma comunidade que vai se formar a partir da vida e da atuação do profeta Maomé. Então, surge uma nova religião, na verdade, né? Surge uma nova religião no século VII, a partir, portanto, da figura do Maomé. Essa religião, o islamismo. E por que nós trabalhamos isso? Porque há uma relação, ou melhor dizendo, relações, né, estabelecidas entre os cristãos e os muçulmanos. Os bizantinos, não é, que são os cristãos lá do Império Romano no Oriente, estabelecem uma relação muito próxima com os muçulmanos, com os islâmicos, inclusive algumas
influências ocorrem, né, dos muçulmanos para com os cristãos, até mesmo na ideia de não adoração da imagem, de afastar essa ideia de ter imagens dentro das igrejas, essa influência dos muçulmanos. Então, essas relações são estabelecidas, são muito próximas, são muito importantes, e relações estabelecidas entre os muçulmanos com os cristãos no Ocidente, que foram muito conflituosas, até mesmo porque, não é, nós temos a tomada de parte da Península Ibérica, de territórios do que hoje é Espanha, também talvez Portugal ali, para a criação do chamado Al-Andalus. Então, os muçulmanos, numa expansão, também se fixam na Europa Ocidental. Então, a gente precisa passar, obviamente, por essa análise. Trouxe lá para você na tela uma imagem, olha só, Maomé recitando o Alcorão em Meca. Essa imagem é extremamente importante. Por quê? Porque retrata justamente a figura do Maomé. Maomé não é retratado, ele não costuma ser retratado, né? A ideia de que a figura dele não deve ser adorada a partir dos próprios ensinamentos dele. Mas aqui você tem justamente uma cópia do século XVII de um manuscrito que é do século XIV, tá? Um manuscrito que é do século XIV, e aí você tem a representação de Maomé. Hoje é difícil, hoje é muito complicado você ter uma representação de Maomé, tá? Então, olha só, o surgimento do Islã. Como que ocorre o surgimento do Islã? Na Península Arábica, no século VI, nós podemos falar que existia uma situação chamada de Jahiliya, ou não sei exatamente como se pronunciaria isso em árabe, tá? Esse termo significa selvageria. Por que selvageria, né? A Península Arábica, nesse contexto aqui do século VI, no momento em que o Maomé nasceu, ela tinha uma organização muito tribal, né? Muito tribal. E esse período é denominado de justamente Jahiliya, que significa selvageria. Por quê? Porque esse período é tido como de ignorância, né? Por essa organização tribal, de ignorância, justamente porque antecede a criação do Islã, né? A criação do Islã, tá? Então, Península Arábica, você tem justamente ali uma área ocupada, nem toda a Península Arábica era ocupada, uma área ocupada, essa área abarca a região da Meca, né? Meca, que era um importante ponto comercial, né? Inclusive, da região. Então, nem toda a Península Arábica era ocupada, a parte que era ocupada, né, que é ali na região da Meca, vai ser importante. E ali você tem algumas tribos convivendo, né? E uma dessas tribos é a tribo dos Coraixitas. E Maomé faz parte dessa tribo dos Coraixitas. Então, ele é justamente filho ali, né, fruto dessa tribo. Nasce, olha só lá no quadro, nasce no ano de 571, no ano de 571, ele vai... exatamente o ano acerca do seu nascimento, ele suscita alguns debates, né? Justamente pela própria idade, né? Justamente pela própria idade de Maomé. Ele nasce mais ou menos no ano de 571 e a gente conhece o Maomé e a vida, né? E a obra de Maomé a partir das chamadas Ahadith, que são narrativas que se tornaram a própria tradição islâmica, tá? Nasceu em Meca. E justamente aos 40 anos, por volta dos 40 anos, então estamos falando já do século XX, perdão, tá doido, do século VII, aos 40 anos, ele recebe o quê? Ele recebe a revelação. Então, ele tem uma revelação que é feita a partir do anjo Gabriel, não é? Essa é a tradição, ele recebe uma revelação a partir do anjo Gabriel. Ele confidencia essa revelação para sua esposa. E com o tempo ele começa o quê? Ele começa a pregar, ele começa a realmente executar a sua atividade como um profeta, a pregar na região da Meca. E ele prega muito sobre a honra, sobre a questão da bondade, sobre alguns comportamentos que vai o quê? Vai conflitar, né? A pregação dele conflita justamente com a postura e com a ação dos comerciantes da região. Então ele começa, na verdade, a criar inimigos na região de Meca, até o momento em que ele precisa realmente sair de Meca e ir para Medina. E esse fato é considerado como
fato fundamental, né, do Islã. A criação do Islã acontece justamente a partir dessa data. Então, olha só, essa data e esse fato recebe o nome de Hégira, que é migração, não é fuga, tá? É migração, tá? Então, ocorre justamente no ano de 622, quando Maomé sai de Meca e vai para Medina, tá? A partir do momento, então, que ele faz um acordo lá em Medina, né, e vai para lá, e a partir de lá cria uma comunidade islâmica que vai dar origem aí ao Islã, tá? Após a morte de Maomé, você vai ter um problema sucessório muito grande. Quem vai ser sucessor de Maomé? Quem é sucessor do profeta? Isso vai acabar resultando em conflitos. E depois você tem a origem dos chamados califados, tá? Eu trago aqui na sequência uma imagem, na verdade é um mapa, porque eu quero que você perceba, ó, a gente está falando da Península Arábica, é disso aqui que eu estou falando, tá? A Europa está para cá. Eu quero que você perceba a localização de Meca, da Meca. Meca tem uma localização privilegiada aqui, tá? Ela tem uma localização privilegiada porque ela era uma rota comercial entre a Mesopotâmia e a própria Síria, tá? E se encontrava, inclusive, bloqueada aí pelas guerras entre o Império Bizantino e a própria Pérsia. Então, Meca, na verdade, era uma região muito interessante e estrategicamente localizada, né, estrategicamente localizada, e por isso mesmo, não é, você tem ali a atuação do Maomé nessa região. Ele nasceu ali dentro da tribo dos Coraixitas. Aqui uma outra imagem, uma foto, na verdade, que vai retratar a Caaba, né? A Caaba, eu trouxe para você porque isso aqui é extremamente importante para o Islã. A Caaba, que é um edifício no centro da mesquita mais importante do Islã, né? Em Meca. É o local mais sagrado do Islã, é considerado aí como a Bait, né? Ou a casa de Deus. E é em direção a Meca, em direção a Caaba, inclusive, que os muçulmanos fazem essa oração, as orações, né? As 5 orações diárias, tá? Os muçulmanos acreditam que a Caaba foi reconstruída, né, várias vezes ao longo da história, principalmente por Abraão e seu filho Ismael, quando ele retornou ali ao Vale da Meca após vários anos. E aqui na outra imagem, eu trouxe justamente a tribo dos Coraixitas, da qual o Maomé fazia parte, uma divisão, o clã dos Hashemitas e dos Omíadas. Por que essa divisão é importante, talvez, para você conhecer